E aí pessoal, aqui é o Teófilo Mota, trazendo algumas atualizações, né? Eu falei que ia tentar agora ser mais participativo, trazer mais conteúdo e por enquanto não tem fazendo. É um período de adaptação, estou me adaptando a algumas situações, então eu peço compreensão de todo mundo em relação a isso, mas sim quero estar trazendo algumas novidades. Poderia ter falado ontem o Almir Júnior, que é um gaúcho do atletismo, que foi competir na Diamond League, acabei não falando, entre outras pequenas iniciativas aqui do Rio Grande do Sul. Que nem eu falei, futebol não vai ser o que vai ser abordado, porque eu acho que o futebol é muito grande, então não quero ser mais um que vai estar falando de futebol. É muito grande, já tem muitos influenciadores e tal. Eu quero ver se a gente consegue criar uma comunidade e desenvolver os outros esportes. E o meu foco, como eu já falei antes, os clubes e os atletas aqui do Rio Grande do Sul. Então, dito isso, o basquete, que antes era o meu foco, até no passado era o meu foco principal, vou falar ele um pouco. Porque já tem alguns clubes que já já estão se preparando para a próxima temporada, que seria 2024-2025, no time profissional. O que a gente tem como certo, por enquanto? O repórter NBB publicou lá no Instagram dele que o União Corinthians já estaria negociando a volta do Vitinho, que ano passado jogou no Unifacisa, que não teve as suas melhores das suas temporadas, mas foi um jogador muito importante quando vestiu a camisa do União Corinthians e também tá. E vai ter mais uma oportunidade. Assim como o Caxias do Sul Basquete também já publicou hoje que já está com a sua preparação para a LDB, a Liga de Desenvolvimento de Basquete da NBB. Vamos lá, vídeo curto, bem curto hoje mesmo. O que eu tenho a dizer? O Caxias do Sul fez uma temporada muito ruim do ano passado, esse ano, 2023-2024. E sendo que no início do ano demonstrou um potencial muito grande. Ele foi jogar o torneio Interligas lá na Argentina e foi o segundo colocado. Ele jogou a Copa KTO, que foi o torneio de preparação que a KTO fez também, e foi segundo colocado também contra o Vasco. Era um time promissor e muito interessante, mas sim, o Caxias do Sul faz times muito limitados. Normalmente ele tem sete jogadores mais experientes, normalmente, via de regra, e testou aquele quarteto que veio da NDB, que não foi o suficiente. Isso serve? Eles não servem mais para Caxias? Discordo, acho que sim, são jovens que podem ser laptados. Mas fica o alerta. Ano passado, quando o Wesley se lesionou, que foi um jogador importantíssimo, e o ano começou muito bem a temporada do ano passado do Caxias do Sul, com Wesley Senna sendo o prior do time, o time jogava para ele, porque ele é, sim, um pivô muito eficiente e muito efetivo na enterrada e no jogo de garrafão. Quando o Caxias ficou sem ele, ficou perdido. Os jogadores demoraram para enganjar. Fizeram um time interessante, trouxeram alguns jogadores interessantes, que eu até renovaria com o Diego Conceição, teria renovado o... Puxa, esqueci o nome do argentino, que não é o Cantarucci. Cantarucci da temporada o Kenny Dawkins, que foi assim, olha, que era um armador que botava a bola debaixo do braço. O problema é que o time não acompanhava o seu volume de jogo. E até os guris do NBB não foram mal. O Agora me foge o nome dos caras, mas enfim. Foi um ano assim que parecia que ia ser promissor e não foi. Desde a sua volta para o NBB, foi o primeiro ano que o Caxias não se classificou para os playoffs. Numa temporada em que parecia muito fácil, porque eram 19 times competindo e 16 indo para os playoffs. Então serve aprendizado do que foi uma temporada com muitos erros, mas que esses erros devem servir de aprendizado para melhorar. E o União Corinthians, como foi um time que melhor se preparou, que fez um time muito mais interessante que o Caxias do Sul, deu mais resultado. A questão é, vai conseguir renovar os contratos? Eu não sei se vai conseguir renovar com Djokovic, o europeu que veio jogar no União Corinthians, com os americanos também que jogaram muita bola, até com o irmão do Scott Machado. Não sei como é que vai, não sei como é que vai ser, mas já começa com o Vitinho. Já começa demonstrando que já está preparando o time. O que normalmente é o Caxias do Sul, como é que o Caxias do Sul forma o time? Normalmente o Caxias do Sul é um dos últimos times a formar seu elenco daquilo que entendam bem que eu vou falar. Com o que sobra
dos jogadores disponíveis depois que a maioria dos times formaram seus elencos para o NBB. Então, eles fazem assim um estilo normalmente de pegar, que até pode ser duvidoso, mas deu certo. Jogadores que em algum momento foram muito relevantes no campeonato e estão em baixa. O Wesley Senna foi isso, o Dawkins nem tanto. Ano passado teve o pacotão do Rio Claro, que nem eu falei, porque daí veio o Rafa Oliveira, veio o Wesley Senna, veio mais um alto que eu não me esqueço. Veio uns 4 jogadores do Rio Claro que começou bem, não desenvolveu, enfim, mas foram jogadores interessantes, assim. Mas alguns não deram resultado. Mas vamos ver como é que o Caxias vai trabalhar de novo. Bem o estilo deles. Não são jogadores muito badalados. Uh, jogadores normalmente estão em baixa, mas já demonstraram alguma coisa no campeonato. E meio que nem eu falei, sobram, porque os times já estão com seus times prontos e o Caxias está fazendo normalmente com pouco tempo de pré-temporada, infelizmente, porque a realidade financeira do Caxias não é totalmente diferente. É um time de baixo orçamento. E antes dessa última temporada, apesar de ter o baixo orçamento, ele conseguia fazer uma entrega muito boa. Apesar do baixo orçamento, era um time que entregava com suas limitações. A última temporada foi uma temporada muito ruim, que começou muito bem e faltou entrega. Faltou resultado. Não vou dizer entrega, faltou resultado. Então vamos ver como é que vai ser esse ano. E o União Corinthians, que foi um time que preparou, que montou um elenco muito melhor, dando oportunidade até pro JJ, que era um jogador que era do Caxias do Sul, não foi renovado com o contrato, enfim, ele fez interessantes. Encontraram o jogador lá, o Jonathan Lima, se eu não me engano, que. Eu não me lembro se foi o Jonathan, mas teve um jogador que jogou no Cruzeiro, veio pra cá, não jogou muito bem, não jogou bem, não aproveitou a oportunidade, teve pontuações médias as estatísticas muito abaixo. Dispensaram ele e contrataram outro jogador que veio e deu resultado. Então, assim sendo que eles já contrataram o Vitinho, assim, eles já têm um jogador, eles estariam contratando o Vitinho, né? Segundo o repórter da NBB. Então já é um time que está em preparação. A temporada vai começar lá em NBB lá em novembro. Em novembro começa a temporada da NBB. Ainda não acabou a atual, mas os times já estão se movimentando. Daí vai ter aquele período de recesso. Inicia-se a pré-temporada, mas por enquanto, basicamente é isso. A gente tem o Corinthians parece que já montando seu elenco, e o Caxias com foco total, por enquanto, para a LDB. Então, muito obrigado por ter assistido. Fica à disposição, se quiser comentar, dá like, enfim, fica aos seus critérios se gostou do vídeo aí. Muito obrigado pela atenção e valeu.